O INSS informou que as perícias médicas seguem suspensas até que adequações sejam feitas nas agências para garantir a segurança dos peritos e beneficiários contra riscos de infecção pelo novo coronavírus. A retomada do atendimento presencial era para ter acontecido na última segunda, mas os médicos peritos decidiram não retornar às atividades por falta de segurança. Todas as perícias médicas agendadas foram suspensas. O atendimento presencial das agências do INSS está suspenso desde março. Um projeto de lei que tramita no Senado quer reduzir as perdas no transporte escolar e no turismo, setores que foram muito afetados com a redução das atividades por conta da pandemia. Entre as medidas propostas no projeto estão a suspensão da exigência de quitação de débitos de tributos, encargos e multas, como de trânsito e ambientais. As medidas devem durar enquanto permanecer o estado de calamidade pública. Acompanhe agora o depoimento de um profissional da área. Quando começou a pandemia, nós fomos os primeiros a pararem as nossas atividades. De lá para cá, nós não temos nenhum tipo de recurso financeiro. Existem pessoas que estão se reinventando, fazendo outras coisas em outras atividades. Eu, por exemplo, sou vendedor de rua. Hoje, temporariamente estou na rua vendendo, mas o recurso que eu consigo extrair desse meu trabalho, desse meu novo trabalho, eu não consigo trazer esse recurso para manter a minha casa, nem manter o veículo que está parado e gerando despesa, como, por exemplo, impostos. É importante deixar claro que não se trata de isenção ou de perdão de dívidas, mas sim de prorrogação dessas obrigações para um momento mais oportuno. O objetivo é que depois da pandemia, os governos estaduais possam fazer a cobrança, mas sem juros e sem multas. É uma forma de amenizar o impacto a milhares de famílias que dependem deste setor para sobreviver. Alivia um pouco a nossa situação junto aos órgãos de trânsito e nos mantém regularizados junto aos órgãos, porque não há como pagarmos essas dívidas quando se não há recursos vindo do transporte. A experiência de uma gravidez precoce não planejada muitas vezes gera angústia e conflitos para as adolescentes. Neste momento, o apoio da família pode ajudar e muito. O dia tão especial e tão aguardado chegou. Aos 18 anos, Bárbara vai para a primeira aula da Faculdade de Licenciatura em Letras na Universidade Federal do Paraná. Mas para chegar até aqui, o caminho foi um pouco diferente do que a maioria dos adolescentes costumam enfrentar antes do vestibular. Como era o primeiro ano de vestibular, eu queria, aprender, tudo que me ofereciam, mas também era muita descoberta, Eu nunca tinha prestado vestibular, era todo nervosismo, mas eu queria dar, o meu 100%. Mas quando eu descobri, foi muito chocante, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi os estudos. Eu pensei, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ela tinha 17 anos quando engravidou da Alice. A rotina mudou completamente. No começo, eu tive que trocar o período do colégio, porque eu passava mal, eu ia de ônibus pro colégio, às vezes eu passava mal, era todo aquele desconforto, Às vezes não estava me sentindo muito bem, tinha que ficar em casa. Então, tudo isso comprometia, Isso também me deixava um pouco preocupada, Ai, será que eu vou conseguir? Eu já tô faltando tanto, Eu não tô conseguindo. Às vezes na aula mesmo, eu tinha que deixar a aula para poder me recuperar. A Bárbara é uma das cerca de 400 mil mães adolescentes brasileiras. Em todo o mundo, são cerca de 16 milhões de meninas, todos os anos, entre os 15 e os 19 anos, que se tornam mães, segundo a Organização Mundial da Saúde. O grande problema desses índices é que muitas dessas meninas acabam deixando os estudos para poder se dedicar aos filhos, justamente por não ter o apoio da família, o que não aconteceu aqui. Foi a família que fez com que a Bárbara pudesse continuar seguindo em frente, conciliando os estudos com a maternidade. Não vai dar, eu não vou conseguir conciliar a gravidez com o estudo. E a gente falava, filha, então você vai estudar, se dedique, não precisa mais nada, é só estudar.
A gente dá um jeito em tudo, né? Mas ela conseguiu. Passou no vestibular e o amor pela escrita ainda alimenta o sonho de cursar jornalismo. No que depender da família, esse sonho certamente vai ter todo o suporte necessário para ser realizado. Eu pensava no começo, não vai dar certo, eu acho melhor eu parar aqui. Quando eu puder, eu tento de volta, mas até a minha família também incentivou bastante, a minha mãe, o meu pai, o pai da neném também incentivou muito. Bárbara namora o pai de Alice há pouco mais de 2 anos. A nova família se mantém na casa dos pais dela, com o apoio dos avós e dos tios corujas. A família do pai também participa ativamente dos cuidados com a pequena. Na casa, o quarto com decoração jovem deu espaço ao berço. A atenção agora se divide entre os cadernos e as fraldas. O que não muda é a persistência da garota, que chegou a pensar que não daria conta de tudo, mas acredita na força que a família tem. Para nós, assim, estudar é muito importante. E as portas se abrem, né? Se você tem mais conhecimento, se você tem mais estudos. Há mais de 40 dias, as queimadas atingem a região do Pantanal. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é o pior cenário de incêndios florestais registrado desde 1998. O aumento das queimadas nos biomas Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica fizeram o governo federal reconhecer a situação de emergência no estado do Mato Grosso do Sul. Com isso, devem ser liberados recursos da União para ações de socorro, assistenciais e recuperação de infraestruturas públicas danificadas. O estado do Mato Grosso do Sul sente os efeitos do calor extremo e da falta de chuva há vários meses, como ocorre por quase todo o centro-oeste do país. Vamos ver como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. Nesta quarta-feira, a circulação dos ventos vai favorecer a formação de bastante instabilidade sobre áreas da região norte e sul do país. Um novo sistema de baixa pressão atmosférica vai se formar na costa do Rio Grande do Sul e favorecer ainda mais o fluxo de umidade sobre o estado. A previsão para a região da Campanha Gaúcha é de pancadas de chuva no período da manhã. No norte do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, na região de Foz do Iguaçu, no Acre, Amazonas, em Roraima, no norte de Rondônia, noroeste do Pará e norte-oeste do Amapá, o sol aparece forte pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. As pancadas de chuva vão ocorrer a qualquer hora do dia, intercaladas com boas aberturas de sol em Roraima e na região de Cruzeiro do Sul. Nas demais áreas do estado gaúcho, a previsão é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Já no leste de Santa Catarina, o sol aparece entre muita nebulosidade e chove no período da noite. Nesta quarta, chove de forma passageira no período da manhã no Grande Rio e em Fortaleza. No litoral norte fluminense e litoral capixaba, chove no período da manhã e da tarde. Chove de forma passageira a qualquer hora do dia na costa leste da região nordeste do país. Já nas demais áreas do Brasil, a previsão é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. A mínima prevista em Florianópolis e Belo Horizonte é de 17 graus e a mínima é de 24 graus em Rio Branco, Cuiabá e Macapá. A máxima prevista em Curitiba é de 26 graus e a máxima deve alcançar os 30 graus em Brasília e Natal.